relacionamento afetivo para o ser humano é um dos processos de evolução espiritual mais difícil de ser compreendido e ser administrado, porque é muito sutil a relação da vibração entre casais, principalmente o relacionamento íntimo, né? Namoro, casamento, mesmo amante, né? Namorado. E por que é assim? Precisamos entender que a gente viveu outras vidas, outras encarnações. E lá em outras encarnações, em geral, a gente arruma comprometimentos, a gente falha na relação, a gente cria bloqueios energéticos, trocando, amando ou desamando a outra pessoa, e se comete crimes até. Um mata o outro, enfim, um despreza o outro, um trai o outro, um não cumpre aquilo que prometeu, enfim. E aí você sabe, quando você desencarna, que ali ficou uma pedra. Ficou uma energia bloqueada porque vocês dois não se acertaram. E aí os dois desencarnam e quando nós somos espírito novamente sem o corpo físico, a gente tem noção do que precisamos evoluir. Então, como a gente não pode deixar pedra no sapato, a gente combina assim, olha, vamos de novo reencarnar, né? E a gente se encontra em tal momento da vida e a gente vai se unir. E vamos aproveitar, de repente a gente dá a vida, a oportunidade de viver para esses dois amigos aqui, vão ser nossos filhos, etc. Então dá, combina com o pai e com a mãe e cada um vem para cá. No momento certo, na hora certa e no lugar certo, vocês vão trocar olhares e vão saber que um fisgou o outro. Você sabe disso. É a paquera, né? Você pode estar num lugar público, pode estar numa multidão. Mas você já viu como é que é? De repente você troca o olhar com aquela pessoa que está 50 metros distante de você e bateu. Se aproximam, porque está escrito, está no programa de vida dos dois. Embora de forma inconsciente, você sabe que você precisa do outro e o outro sabe que precisa de você. É o momento. E às vezes até contra tudo e contra todos, vocês acabam se unindo. E isso pode ser por diferença social, racial, idade, não importa. Família fala, os amigos te aconselham, mas você se junta àquela pessoa. Então, aquela atração inicial é uma atração espiritual. Porque você não conhece o cara e você não conhece a pessoa, né? E como é que surgiu aquilo? Do nada? Não. Tem exatamente o princípio daquela encarnação que vocês fizeram um pacto de se reencontrar. Vai saber que são esses pactos. E aí você começa a viver, vocês acabam tendo os filhos prometidos, e o tempo parece que desgasta a relação. Fica confuso, porque a relação já não é a mesma. Aquele brilho, aquele romantismo, aquela atração de alma do início se perdeu. E hoje em dia, como está muito facilitado, diferentemente de antigamente, né? Hoje se separa com mais facilidade. Há 50, 80 anos atrás, dissolver um casamento era tabu, era muito difícil. Mas hoje não. Até porque uma boa parte, ou a grande maioria, nem se casa, junta. Até já é reconhecido por lei, né? Da união conjugal.
E por que isso acontece? Cada um tem seu motivo, não existe uma regra. A gente vai acabar o relacionamento porque foi assim. Não. Cada um tem o seu histórico. Tem a vida que viveu lá atrás, na outra encarnação, na outra vida passada. E dali se extrai os motivos para você vir para cá, construir o corpo que você construiu para fazer face a esse encontro de almas, né? Para se ajustarem através do caminho. E o caminho te oferece desavenças, distúrbios. São obstáculos que vocês mesmos criaram, para que no auge da emoção negativa, vocês possam trocar informações e se ajudar. Então, na hora da separação, muitos casos ninguém quer se separar. Pensa você que está aí numa dificuldade de relacionamento afetivo íntimo. De repente, quando você pensa em se separar porque você não aguenta mais, não suporta mais todo dia estar junto e a discussão, né, ponto de vistas diferentes, mas quando você pensa que em deixar, parece que vem uma carga de culpa. Pode ser que em outra encarnação você o abandonou e está tentando nessa encarnação não cometer o mesmo erro. É um aprendizado para você. Pode ser que o homem, porque se lembre que há muito tempo atrás e ainda em alguns países do Oriente Médio, a mulher simplesmente é obrigada a casar com aquele homem porque os pais definiram. Quantos abusos, né, aconteceram lá? Será que é a sua situação de homem que casou com uma criança lá no passado e hoje tem a lei da compensação que você quer de alguma forma cuidar dela? Será que lá no passado teve alguma traição? Será que lá no passado houve algum abuso, de alguma forma? Porque lembre-se que nós estamos vivendo encarnações há milhares de anos. E nós, há 1000 anos atrás, não tínhamos a consciência de sociedade que temos hoje. Nós matávamos por coisas. Nós matávamos por coisas e coisas eram mulheres. Mulher era coisa, não era gente. Lembre-se que aqui no Brasil, a mulher começou a votar nos anos 60. Não tinha nem direito a voto. Então, o mundo mudou, a mulher se emancipou, e hoje ela não é mais dona de casa. Ela é guerreira, ela é dona de casa, mas ela é empresária. Ela tem uma função profissional tanto quanto o homem e compete com o homem no mercado. Então, por que se desgasta a relação? Podem ser N motivos. Mas o importante é o seguinte, se você entende que se você está pensando em sair da relação, ou se já saiu e o teu coração não quer sair, relembre do tempo da conquista. Senta para conversar. Baixa a guarda. Porque a gente vai começando a tentar disputar poder. Porque quando eu começo a relação, eu quero fazer tudo para o outro. E eu espero que o outro faça tudo de volta para mim. Então eu faço tudo sem perguntar se ele vai fazer ou não. E eu espero do outro coisas que eu imagino que ele seja, mas ele não é. E o tempo vai passando e eu me desgosto. Porque lembra, tem uma fase interessante. A tua namorada é uma grande mulher. Depois ela vira mãe, ela deixa de ser mulher, ela é mãe. Como eu estou me confundindo nessa relação sendo homem?
E eu, como mulher, como estou me confundindo nessa relação, que eu espero que ele me dê tudo e de repente eu virei mãe, eu engordei, eu não tenho mais aquele corpo escultural, eu de repente não tenho mais tempo de dar carinho para ele, porque eu tenho os filhos para cuidar, eu tenho, enfim, né? Quanto eu estou esperando dele? E aí eu começo, por exemplo, com ciúmes. Ciúmes é posse. Por quê? Porque eu tenho medo de perder. Por quê? Porque eu não me sinto mais segura na relação. Então, a gente tem que entender que um relacionamento afetivo íntimo, principalmente, é uma relação de alma. Alma comprometida com um programa de vida que nós fizemos antes de reencarnar. E se é para ficar junto, para continuar, morrer velhinho junto ou separar, para não ter inclusive um prejuízo com os filhos, o principal de tudo é entender sinceramente, de guarda baixada, o que tem que ser feito, o que você deseja, o que eu desejo. Mas pode ter certeza que se vocês não derem conta da solução, é porque existem aí processos obsessivos espirituais nessa relação, que são os mesmos problemas que vocês tinham nas outras encarnações e que não resolveram. E aí existe saída. Procura um terapeuta quantiônico, pode ter certeza que você vai encontrar o seu caminho. E a outra parte também. E vão ser felizes porque vão continuar amigos, porque o projeto de vida, se for cumprido, representa a evolução espiritual para todo mundo.